Olá, tudo bom? Senhores, bom dia. Por favor, vamos dar início ao interrogatório do senhor Benedito Beleléu, que formalmente figura nestes autos como acusado. A comissão não vislumbra a realização de mais nenhum ato e daí dá por encerrado a instrução processual com o interrogatório, que deve ser entendido, senhor Benedito, como um ato de defesa, como uma oportunidade do senhor se manifestar e contribuir para o esclarecimento dos fatos. Em primeiro lugar, precisamos conferir os seus dados pessoais que já estão em nosso termo. Senhor Benedito Beleléu, brasileiro, divorciado, residente domiciliado à Ladeira da Preguiça, número 51, Brejo da Cruz, portador da carteira de identidade número 987-654-321, dígito 0, e do CPF número 999-888-777, dígito 66, cargo de técnico, matrícula número 12345. Tá certo. Devo ainda informar que o senhor não é obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, quando considerar que isso possa fazer prova contra si mesmo, podendo optar pelo silêncio em determinada pergunta. Sua opção pelo silêncio será consignada no termo, mas não poderá ser considerada contra o senhor na nossa formação de convicção. O presidente observou ao acusado que não está obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, e que o seu silêncio não importará em confissão, nem será interpretado em prejuízo de sua defesa. Teoricamente pode ser muito bonita essa sua manifestação, senhor presidente. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e antes de começarmos esse teatrinho dizer que me parece que o senhor tem um certo ânimo de me prejudicar. Parece que o senhor está seguindo a recomendação da administração e fazendo de tudo para me fazer parecer responsável nesse processo. E olha, senhor presidente, isso é perseguição. Bem, quer me parecer que somente neste momento, já no fim da instrução probatória, o senhor apresenta um incidente de suspeição. Eu, francamente, não reconheço as suas alegações, não me considero de forma alguma suspeito contra o senhor e repudio veementemente a ilação de que eu cumpri ordens superiores nesse processo com o fim de responsabilizá-lo. Todavia, o incidente não deve ser julgado por mim, e sim pela autoridade instauradora, pois quem me nomeou é que pode me excluir. Assim, recomendo ao senhor que, caso queira, ao final desse ato ou no momento que julgar oportuno, protocolize formalmente seu incidente de suspeição a ser encaminhado à autoridade instauradora, informando desde já que esse incidente não tem o condão de suspender o andamento do processo até sua decisão, aplicando-se por analogia no silêncio da Lei 8.112, o artigo 111 do Código de Processo Penal. Ou seja, ainda que o senhor ratifique que protocolizará tal incidente, o presente ato e o rito processual em si terão prosseguimento. Senhor presidente, gostaria de solicitar a excepcionalidade de, dependendo das repercussões que eu possa vislumbrar para determinada pergunta, sabendo que meu cliente não é lá muito afeto à matéria jurídica, de responder por ele. Sinto muito, Dr. João Valentão, mas isso eu não posso conceder. O interrogatório é ato personalíssimo do servidor diante da comissão. Não obstante no regular exercício do seu ofício, o senhor não só figura aqui como um observador da normalidade, como pode ainda vez por outro auxiliar seu cliente. Mas, como regra, as respostas serão dele. Aliás, aproveito, Dr. João, para em que pede saber de seu conhecimento da matéria, relembrar que no rito definido pela Lei 8.112, o advogado não tem o direito de interromper as perguntas da comissão e as respostas do acusado. Eu estou certo de que poderei contar com a sua preciosa colaboração para que o ato transcorra da melhor forma possível. Tudo bem, senhor presidente. Torquato, registrou no termo a alegação de suspeição formulada pelo senhor Benedito contra mim, o pedido do advogado de responder pelo seu cliente e as minhas respostas? Perfeito. Passemos às perguntas, então. Senhor Benedito, vamos combinar o seguinte: eu lhe farei as perguntas, o senhor me responde e eu repito para o secretário, reduzindo a termo para que ele digite no microcomputador. Se o que eu reduzir para o secretário não for o que o senhor quis dizer, por favor me alerte, correto? Então vamos lá?
Quais são suas atribuições na agência? Bom, prioritariamente eu atendo ao público que procura a agência, que são músicos, compositores, a fim de resolver qualquer problema relacionado a crédito de direitos autorais. E, em menor quantidade, eu realizo também tarefas internas na unidade. Respondeu que prioritariamente atende a público para todo tipo de demandas, em geral envolvendo créditos de direitos autorais. E, secundariamente, também realiza tarefas internas cotidianas da unidade. O que aconteceu naquela manhã do incidente? Bom, naquela manhã, como de hábito, eu comecei a trabalhar às 8, nas rotinas internas da agência, e é bom que se diga, sem atender ao público. Respondeu que, como de hábito, começou a trabalhar às 8 horas, atendo-se apenas a atividades de rotina interna da agência, não atendendo a público naquela manhã. O senhor quer dizer, então, que não estava no atendimento a público naquela manhã e que não houve o atendimento mencionado na carta anônima? Meu Deus do céu. Mas eu já disse que eu não estava em atendimento nenhum naquele dia. E eu garanto para o senhor que a minha palavra vale muito mais do que uma carta anônima de uma pessoa qualquer que teve seus interesses contrariados. Não se trata de valorar a carta anônima em detrimento de sua palavra. Temos também a palavra da senhora Elis Pimenta, que aqui testemunhou. Como o senhor explica a contradição entre sua resposta anterior e o depoimento da senhora Elis Pimenta, as folhas 25 a 27, que ora lhe dou vista, que confirmou que ambos estavam no atendimento a público? Se o senhor tivesse levado em conta a nossa alegação de que essa mulher é suspeita contra mim, não seria nem preciso me fazer essa pergunta. Eu não explico a contradição. Eu só justifico essa contradição com o fato de que essa senhora, a senhora Elis, é minha desafeta. Só isso. Simples. Respondeu que, conforme é alegado no início da oitiva, aquela testemunha guarda animosidade contra ele e é suspeita, não devendo ter credibilidade. Eu não compreendo, senhor Benedito. Se o senhor aqui sustenta com tamanha convicção de que não estava no atendimento a público naquela manhã, por que razão na oitiva da senhora Elis Pimenta, o seu advogado, a folha 26 inquiriu a testemunha se o sistema apresentava problemas e ao final aduziu que estes supostos problemas causariam um estresse no senhor? Tá bom, senhor presidente, eu estava mesmo atendendo a público. Torquato, por favor, inclua no termo. Perguntado por que se alega que estava em atividades internas, na oitiva da senhora Elis Pimenta, na folha 26, o seu advogado perguntou à testemunha se o sistema apresentava diversos problemas, causadores de estresse, ao acusado. Respondeu, reconhecendo que realmente estava atendendo público, não sendo verdade sua afirmação inicial de que estava desempenhando atividades internas. O senhor confirma então que havia iniciado um atendimento por volta de 9 horas da manhã daquele dia e que este atendimento não se concluiu em razão de uma discussão? Pela ordem, senhor presidente. Mais uma vez, o senhor não pergunta e sim impõe que meu cliente responda o que convém a esta comissão. O senhor não está interrogando, o senhor está induzindo. Não, doutor João, não estou induzindo. O senhor é que está interrompendo. E eu vou consignar esta advertência no termo. Por favor, Torquato, consigne que o presidente determinou o registro da advertência verbal ao advogado do acusado de que não tem o direito de interromper as perguntas e respostas. Sim, senhor presidente, eu confirmo que eu estava atendendo uma senhora naquele momento, mas o problema é que o sistema estava extremamente lento.
E isso já me irritou, porque o sistema estar lento é algo que causa muito transtorno na hora de desempenhar o atendimento, é algo muito prejudicial. E o que me irritou mais ainda foram as perguntas feitas por essa senhora, que pareciam uma tentativa desesperada dela de disfarçar as irregularidades que eu tinha detectado no cadastro dela. E você sabe que às vezes o público usa dessas artimanhas, e isso acaba deixando a gente irritado, faz o sangue ferver, não tem como aguentar. Perguntado se confirma ter iniciado atendimento a uma administrada por volta de 9 horas e que este atendimento não se concluiu em razão de uma discussão, respondeu que confirma, alegando que naquela manhã o sistema estava extremamente lento, praticamente inviabilizando o atendimento, o que já o deixava irritado. E que a dita administrada o enervou ainda mais com diversas perguntas impertinentes e repetitivas. Tudo bem, senhor Benedito. Creio que isso até pode acontecer, mas eu não creio que tenha sido o caso. Temos comprovado no processo que naquele momento o sistema funcionava perfeitamente, conforme nos demonstra o resultado da apuração especial, as folhas 44 e 45, que o senhor pode ver aqui. Aliás, o senhor já teve vista e cópia dos autos do seu conhecimento do resultado da apuração especial. Ou seja, se o senhor se enervou com a administrada, não foi em razão do mau funcionamento do sistema, visto que o sistema funcionava perfeitamente tanto na sua estação de trabalho como na estação da senhora Elis Pimenta. Como então explica a contradição de sua resposta que não estava em atendimento? E o resultado da apuração especial, as folhas 44 e 45, que apontou sua senha acessando o sistema de atendimento entre 8 e 9 horas daquela manhã. Tá bom, doutor, vou te dizer. Não tinha nada de errado com o sistema estava funcionando numa boa naquela manhã. Não foi por conta do sistema que eu fiquei na bronca com aquela tiazinha. Ok? O que acontece é que eu realmente não gosto de atender. Isso é uma situação que naturalmente já me causa um certo estresse, certo? E no momento, quando eu vi a cara da senhora, ela fez uma cara de desentendida, a cara de pau dela, aquilo já me irritou profundamente, porque o que acontece? Quando ela percebeu que só de bater o olho na papelada que ela tinha levado, eu já saquei que ela estava meio enroscada com essa história de duplicidade cadastral, aí lógico, eu tentei adverti-la de que ela podia estar tentando receber algum tipo de vantagem indevida e tal. Aí ela começou a tentar mudar o rumo da prosa, começou a tentar me levar na flauta, começou a fazer um monte de pergunta indevida logo no começo do atendimento, antes mesmo de eu acessar qualquer sistema, já tentando vir com umas perguntas que não tinham nada a ver com a história. Eu falei, não, assim não dá. Aí eu levantei a voz para cima dela, porque isso é um absurdo. Senhor Benedito, eu vou reduzir a tema até onde o senhor respondeu, para que não percamos a informação. E aí eu lhe repasso a palavra para que o senhor prossiga. Torquato, aquela pergunta já existente sobre a contradição de suas respostas e o resultado da apuração, registro que respondeu que realmente o sistema não apresentava problemas, tendo o fato originado de uma impaciência de sua parte, já que não gosta de atender público. E após isso, Torquato, por favor, acrescente a pergunta de como transcorreu o atendimento e como se deu a discussão com a administrada. E registro que respondeu reconhecendo que a administrada causou-lhe grande irritação, fazendo-se de desentendida, quando ele advertiu da irregularidade de sua situação com duplicidade cadastral, fazendo-lhe diversas perguntas descabidas, e reconheceu que naquele momento, ainda no início do atendimento, antes mesmo de acessar qualquer sistema, exasperou-se contra a administrada e dirigiu-lhe palavras ríspidas. Aí, o que aconteceu? Quando eu levantei o tom de voz contra ela, ela respondeu na mesma altura. Eu falei, pô, o que
que é isso, cara? Ela começou a gritar comigo, me desrespeitar na frente de todo mundo na agência. Eu falei, pô, que é isso, cara? Eu não tô aqui pra isso não. Para aí, fala sozinha. Desliguei o computador e fui embora. O que acontece? Não, olha só, eu fui embora. Eu fui embora sem avisar ninguém, porque eu tava morrendo de pressa. Mas ó, deixa eu te falar por que eu tava morrendo de pressa, veja bem. Tem um parente meu, ele tá hospitalizado, tava na época, como eu estava dizendo, e eu tinha que passar no hospital para doar sangue, ele estava precisando de sangue. E eu tinha ficado de passar no banco de sangue cedo mesmo, cedo assim, antes do expediente, só que eu tinha ficado de passar, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei esse atendimento, já deu o problema lá com a senhora, eu já fiquei com sangue quente, com aquela bronca toda, e eu saí saindo, não avisei para ninguém, porque, pô, já estava atrasado. Já ia avisar, já tinha que avisar, pô, sai correndo, cara, nem lembrei. Torquato, acrescente ao final da resposta anterior, que o acusado, tendo sido respondido por administrado em mesmo tom, ficou ainda mais irritado por se ver desrespeitado na frente de todos. Desligou seu micro e se retirou da agência sem autorização pelo restante daquele dia. Que já tinha intenção de sair cedo, pois ia doar sangue a um parente que se encontrava hospitalizado. Senhor Benedito, o senhor tinha conhecimento da vigência na sua agência, da ordem de serviço que consta da folha 36 desses autos e da qual lhe dou vista agora? Só um minuto, por favor. Que disciplina o cumprimento de horário de servidores designados para o atendimento público? Senhor presidente, o senhor falou no começo que eu podia optar por não responder se eu não quisesse, né? Então, prefiro não responder essa pergunta, eu vou ficar na minha. O senhor realmente prefere assim, não quer responder? Acrescente também que, perguntado se tinha conhecimento da época do fato da ordem de serviço já autuada no processo, disciplinando o cumprimento de horário para servidores designados para atendimento público, alegou seu direito constitucional de não responder, optando pelo silêncio. Senhor presidente, se me permite, uma pergunta que cabe neste momento, já que o acusado alega ter ido fazer doação de sangue, gostaria que o senhor lhe perguntasse por que não trouxe para a repartição o comprovante da doação? Porque assim ia evitar o desconto na sua folha de ponto. Senhor Benedito, por que não trouxe o comprovante da doação de sangue, já que o senhor teve o ponto cortado? Rapaz, foi mal, viu? Eu acho que eu perdi o comprovante. Eu vou tentar arrumar uma segunda via e trago para o senhor aqui para a comissão sem falta. Torquato, por favor. Perguntado por que não apresentou o comprovante da doação para evitar o desconto do dia, conforme restou consignado em sua folha de ponto, respondeu que perdeu o comprovante, acrescentando que trará oportunamente a esta comissão a justificativa para sair naquele dia. O senhor confirma as notícias de já ter se envolvido em outros casos de discussão? Aí o senhor fica aí só fazendo perguntas, fazendo comissões. Vai lá. O senhor tem ideia do que é atender aquela gente? O senhor tem noção da pressão, da cobrança em cima da gente, do estresse? Senhor presidente, tem hora que rola um barraco, é básico. Simplesmente, o senhor pode ver, nunca ninguém me denunciou, nunca abriram nenhum tipo de representação contra mim, nada. Respondeu que devido às condições de grande estresse no atendimento a público, incidentes desse tipo são corriqueiros e normais, tanto que nunca havia sido objeto de denúncia ou representação. É comum o público se revoltar na espera por atendimento na agência? Se é, rapaz, tu tem que ver que quando demora muito, a fila começa a dar a volta, rola uma baixaria naquele lugar que só estando lá para o senhor ver, senhor presidente,
Mas é mesmo quando estou eu e a dona Elis lá para fazer o atendimento, às vezes a situação complica. Mas eu vou te falar uma coisa, doutor. Sinceramente, não há relação nenhuma entre o fato de eu ter ido lá fazer esse ato de caridade, esse cuidado com o familiar que eu tive. Foi realmente caridade de ir lá doar sangue, com o fato de ter rolado essa quebra de painel. Isso é um absurdo. E lembrando, senhor presidente, o incidente da quebra do painel nem constava da representação do chefe da agência. Apenas aquela senhora que é desafeta do Benedito trouxe isso aos autos. Por favor, acrescente ao final da resposta que esse incidente do painel nem constava da representação do chefe da agência. Perfeitamente. Respondeu que isso já ocorreu algumas outras vezes, em função da demorada espera e das longas filas a que se submetem as pessoas que procuram a agência, mesmo quando estão presentes os dois servidores, não vislumbrando ligação de nexo causal entre sua ausência e a quebra do painel. Fato esse que nem fazia parte da representação. Senhor Benedito, confirma o teor da denúncia da administrada de que teria sugerido algum tipo de acerto quando ela retornasse para ver resolvida a sua situação cadastral? Isso é um absurdo. Isso é denúncia leviana. Isso parece coisa de vingancinha, senhor presidente. Eu, sinceramente, vou te falar uma coisa. Estava lá, no exercício da minha profissão, pegando no batente, desempenhando meu papel. De repente me aparece uma distinta, cheia de salamalete, cheia de não me toques, querendo me passar para trás. Eu tinha que cumprir a lei, certo? Só que no que essa distinta senhora teve os seus interesses contrariados pela minha pessoa, ela começou a vir com um monte de história, com um monte de coisa que levantou a voz, xingou, saiu da repartição. Pô, isso é um absurdo. Pô, e outra, veio com um monte de ataque à minha vida pessoal, à minha honra. Eu não sou homem disso não, eu sou homem de caráter. Que é isso? O senhor vê, mesmo a senhora Elis, minha colega de trabalho, cujo santo não bate com o meu, ela é minha desafeta, eu mesmo já disse isso aqui. Ela mesma falou que nunca ouviu nada parecido com isso, que ela nunca ouviu ninguém falando isso não. Então veja bem, eu até admito o fato de ter levantado a voz, ter saído mais cedo, mas essa história aí de pedir acerto, isso eu não engulo não. Respondeu que nega enfaticamente essa denúncia leviana e vingativa, tanto que tentou até atingir sua vida privada e seu caráter, e destacou que até a senhora Elis Pimenta, a quem chama de sua desafeta, negou a denúncia de acerto, reconhecendo tão somente ter ele agido de forma ríspida e se retirado da agência. Há alguma pergunta para o senhor Benedito? Não, senhor presidente. Torquato, alguma pergunta a acrescentar? Não sei. Passada a palavra aos membros Alins Oneiro e Torquato Geleia para acrescentarem perguntas, não quiseram fazer uso da faculdade. Senhor Benedito, alguma coisa a mais que o senhor queira acrescentar relacionada ao assunto do processo? Não, senhor presidente. Encerradas as perguntas, foi franqueada a palavra para o acusado para que, se desejasse acrescentar mais alguma coisa que se relacionasse com o assunto, não quis fazer uso da faculdade. Senhor Benedito, no curso deste interrogatório, o senhor mencionou que buscará uma segunda via da alegada doação de sangue e a entregará a essa comissão. Pois bem, Torquato, por favor, consigne que, com base no artigo 24 da Lei 9.784, a comissão aguardará por 5 dias a prova da alegada doação de sangue, após o que deliberará pelo fim da instrução. Senhor Benedito, agora imprimiremos uma via do termo para que o senhor, assessorado por seu advogado, possa ler e apontar eventuais correções que se façam necessárias, caso o que tenha sido digitado não corresponda com aquilo que o senhor quis dizer.
Senhores, eu dou então um ato por encerrado. Muito obrigado pela presença.